achei interessante. Romanos capítulo 5. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso, nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Obrigada, Senhor. Meus irmãos, esses dias o Senhor tem muito me incomodado sobre os sofrimentos que nós precisamos passar na vida. E podemos chamar de disciplinas espirituais, o termo que a irmã Raquel usou aqui no começo. Eu acho que nós precisamos, como cristãos, retomar algumas coisas nas nossas vidas e tentar ter entendimento de muitas coisas na palavra, porque todos nós que estamos aqui, nós somos e fomos criados para não sofrer. Nossos pais, nossa vida, tudo que nós buscamos sempre é sermos felizes, ter contentamento, ter satisfação, ter prazer, estar bem, é o que nós queremos. E sempre que temos algum tipo de sofrimento, algo às vezes até tão superficial, uma dor, por exemplo, nós logo buscamos uma medicação para aquela dor passar. Nós não queremos sofrer. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra e nos ensina que o sofrimento é algo usado por Deus para forjar o nosso caráter, para nos transformar, para fazer com que nós sejamos mais semelhantes a Cristo. E o sofrimento, ele é algo usado por Deus para fazer com que a gente conheça mais a Ele. Esse texto aqui de Romanos, que eu trouxe como introdução para nós, ele fala que a tribulação, ela vai produzir algo em nós. Esse termo tribulação, ele pode também ser traduzido como sofrimento. Então, todo sofrimento, Deus, ele quer usar para produzir em nós perseverança, uma paciência em continuar vivendo o propósito que Deus tem para alcançarmos algo. Ele quer que a gente permaneça. E nos sofrimentos é que nós vamos ver se nós somos fiéis, que nós somos verdadeiramente cristãos. Na bonança, a gente não demonstra fidelidade. A bonança, um momento bom, agradável, feliz, cheio de satisfação, é um momento que não dá para você demonstrar se você é fiel a alguém, a algo, ou aquilo que você disse que você realmente é. Nós só conseguimos demonstrar isso nos momentos de dor, de angústia, de tribulação. A quem nós somos fiéis. E a palavra diz aqui que a perseverança, ela vai produzir em nós caráter. Caráter aprovado. Porque vão existir diversos tipos de caráter. Mas o caráter aprovado por Deus, ele vem de um processo de tribulação que vai trazer perseverança. E nós não vamos desistir por conta de algo. Ele diz aqui, o caráter é aprovado. Esse caráter aprovado faz com que a gente tenha esperança. Então, quando nós passamos por uma tribulação e perseveramos na fidelidade ao Senhor, fiéis ao Senhor, fiéis ao que a gente diz que professa, que a gente diz que crê, nosso caráter vai estar sendo aprovado. É na angústia, é na dor, é no grande sofrimento. E ele diz que com esse caráter aprovado a gente vai ter esperança. E por que a gente vai ter esperança? E no que nós vamos ter esperança? Nós vamos ter esperança por causa do amor que Deus derramou em nossos corações. A nossa base é o amor de Deus.
A palavra diz que nada vai nos separar do amor de Deus que está ou foi derramado, foi demonstrado por Cristo Jesus. E se você for, abra sua Bíblia em Hebreus comigo, por favor. Jesus, ele demonstrou, ele viveu, ele trouxe para nós o amor de Deus através do sofrimento. Ele demonstrou que Deus nos amava pelo sofrimento. Foi no sofrimento que ele demonstrou a obediência e fidelidade. A Bíblia traz para nós, em Hebreus capítulo 5, eu quero ler com vocês do versículo 7 até o 9, Hebreus 5, verso 7 até o 9, lá está escrito assim, sobre Jesus. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Submissão, fidelidade. Fidelidade é um chamado, fidelidade é uma fé. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus, ele obedeceu, ele aprendeu. Como é que o próprio Deus, irmãos, vai aprender a obedecer? Ele é a pura santidade, a pura perfeição. Mas ele viveu no corpo como um meio seu, e ele precisou sofrer nessa terra. E aqui diz que ele aprendeu a obedecer, a ser fiel a Deus, no que ele tinha acordado com Deus, por meio daquilo que ele sofreu. O sofrimento também tem algo benéfico para nós. E aqui ele diz, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que? O que está escrito aí? E vai lá, final do versículo 9. Obedece. Então nós vamos precisar obedecer. Obedecer quando eu estou bem, obedecer quando eu quero obedecer, obedecer quando é algo que me traz satisfação, obedecer quando não contraria a minha própria vontade, obedecer quando eu não sou afrontado, obedecer quando eu não sou caluniado, obedecer quando eu não tenho sofrimento nenhum. Não é obedecer, é fazer o que eu quero. É simplesmente fazer o que eu tenho prazer. A obediência, ela só existe por meio de um sofrimento. Obedecer significa fazer algo que outrem lhe pediu, e não o que você quer, e não o que eu quero. Então, Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio do que ele sofreu. Então, ele sofreu, mas quis permanecer obedecendo. E por causa disso, ele alcançou, ele foi aperfeiçoado. É o texto lá que nós lemos de Romanos. Nós vamos ter um caráter aprovado. Vai haver um aperfeiçoamento na nossa vida, por conta de um desejo de obediência. Então, nós, irmãos, precisamos ter disciplinas espirituais. E essas disciplinas espirituais são sofrimentos físicos, emocionais, humanos, escolhas difíceis. Deixar um cunhado que tanto é amado, que está mal, e que queria estar junto, que queria para vir para a casa de Deus, é um sofrimento pessoal. Para receber algo, para manter uma fidelidade a algo que foi acordado. Uma decisão difícil, mas tem que ser feita. Foi feita. E isso é a nossa vida cristã. Se nós só servimos a Deus, só obedecemos a Deus, só fazemos as coisas para Deus, só vemos para a igreja como, não, hoje é um dia fácil para mim, então eu vou. Não é obediência, não é amor, não é entrega. Nós precisamos, irmãos, entender que a vida cristã, ela precisa desses sofrimentos para sermos aprovados por Deus e para estarmos perto de Deus. Em Hebreus capítulo 12, ande mais um pouquinho, por favor. O capítulo 12 de Hebreus, escrito assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve.
é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem de viver. Então, Jesus, ele suportou o sofrimento, suportou a cruz, porque ele sabia que tinha uma recompensa. Cada sofrimento nosso tem uma recompensa. Cada não que nós dizemos para algo que para nós é benéfico e a gente sofre com aquilo para dizer sim ao Senhor, nós vamos receber uma recompensa. Tem recompensa para nós. Não é em vão, nada é em vão, irmãos. Nada é perdido. Nada é perdido com o Senhor. Se a gente faz e entrega ao Senhor, nós não perdemos. Nós sempre vamos ganhar algo. Por mais que pareça que a gente está perdendo alguma coisa, é nada. E Jesus, ele desprezou a vergonha. Mas eu vou ser envergonhado, mas eu vou ser dominado. Não tem importância. Não tem importância ser humilhado, ser desprezado, passar vergonha, ser criticado. Não importa se nós estamos vivendo a plenitude de Deus, na intimidade com o Senhor, no conhecimento do Senhor. Nós precisamos suportar os nossos sofrimentos sem ira, sem revolta, porque é assim que nós aprendemos a amar as pessoas. Eu quero que você abra comigo sobre em Isaías, capítulo 58. Eu quero falar um pouquinho, rapidamente, com vocês, sobre uma disciplina espiritual no sofrimento. Irmãos, como eu falei com vocês, a nossa cultura ela não nos ajuda a viver o Evangelho. Não nos ajuda. Então a gente tem que viver contra a cultura. Esse capítulo de Isaías 58, ele fala um pouco sobre jejum. E eu quero te estimular essa noite. Quem faz, mantenha e faça com mais intensidade. E quem não está fazendo, faça. Irmãos, o jejum é algo que Deus nos deu para que a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas certezas, os nossos conceitos, tudo isso possa perder força para aquilo que o Espírito Santo tem de forma específica para nós. E se a gente não pratica jejum, que significa abstinência de alimento, porque existem muitos tipos de abstinência na Bíblia, muitos tipos de sofrimentos e disciplinas espirituais que nós precisamos praticar. Simplesmente em obediência a eles. A Bíblia diz: fazer e ponto final. Porque vai ter um benefício para a nossa alma. É um texto que Paulo fala assim, que o exercício para pouco proveito, mas que a caridade é muito proveitosa. O viver o Evangelho, aquilo que a Bíblia ensina, ele diz que é proveitoso para tudo. E quando Paulo faz essa comparação, ele quis dizer: você precisa fazer práticas físicas que te mantenham com a saúde física, mas isso vai morrer aqui, vai ser só para essa vida aqui. Mas quando você vive o Evangelho e você pratica disciplinas espirituais, sofrimentos espirituais, sofrimentos físicos, emocionais, de escolhas, para viver a verdade do Evangelho, você vai ter proveito em tudo, porque não vai ser só nessa terra que a gente vai ter proveito. A gente vai ter proveito aqui e a gente vai ter proveito eterno. Não é perdido. Porque um dia nós vamos ter um corpo novo. E tudo que nós dedicamos para esse corpo aqui na terra vai ficar só aqui. Isso é pouco. Por isso que Paulo vai querer dizer para nós. É pouco, por causa disso. Isso não quer dizer que a gente não vai cuidar.
Tem que cuidar. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar. Mas tem coisas que são muito mais valiosas por conta da eternidade dessas coisas. Vão ser eternas. E aqui, nesse capítulo de Isaías 58, eu vou ler para os irmãos e vou tentar trazer algumas verdades para nós sobre o jejum. Acompanhe comigo, por favor. Grite alto, não se contenha. Levante a voz com o trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Por dia a dia eles me procuram. Eles parecem estar desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Eles pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Mas eles dizem: por que jejuamos e o Senhor não vê? Por que nós nos humilhamos e o Senhor nem repara? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e vocês exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida lá no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre um pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitado ao Senhor? O jejum que eu desejo não é este. O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo tipo de jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Versículo 8. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente subirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele te responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, e o dedo acusador, e a falsidade do falar, e com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os desejos dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de ruas, restaurador de ruas e restaurador de moradias. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar de delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você, calvário, nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Amém? Irmãos, esse povo aqui, eles estavam cumprindo todos os rituais que tinham que cumprir. Eles faziam as orações. O povo de Israel, eles tinham um dia no ano, que era chamado de dia de expiação ou dia de jejum. Nesse dia eles tinham se humilhando, de perdão pelos pecados. Depois foram chegando mais dias de jejum. Eles tinham 4 dias de jejum no ano, eram 4 meses. Eles jejuavam 4 vezes no ano, né? Eram 4 meses diferentes. E eles cumpriam essas regras à risca. Eles, no dia de sábado, esse texto aqui fala sobre o sábado, que eles estavam profanando, eles estavam fazendo o que tinham que fazer no sábado, mas os empregados deles eram obrigados a trabalhar. E a lei dizia: é descanso para vocês, e é descanso para os nossos servos. Então, o que é que esse texto estava trazendo para a gente? O que é que Deus traz? Ele chega para o profeta Isaías e diz: grite para este povo que pensa que está fazendo tudo certo, que não está. Irmãos, como é constrangedor? Como é constrangedor pensar
que talvez, pensa assim comigo, é constrangedor pensar que talvez nós não estejamos fazendo as coisas da maneira certa. Para Deus, isso é constrangedor. Nós precisamos ter sacrifícios espirituais da maneira de Deus. O povo fazia diversos sacrifícios, mas Deus olhava para eles e dizia: vocês até parecem que estão me servindo. Até parecem. Porque tudo que eu digo assim, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas o coração de vocês está longe de mim. E o Senhor, Ele corrige esse povo. E diz: vocês estão se queixando contra mim, que estão jejuando, e eu não estou ouvindo vocês. Mas a maneira que vocês estão jejuando está errada. E Ele traz o conselho para nós. Se a gente for no Novo Testamento, Jesus, Ele jejuou. Ele é nosso maior exemplo. Ele fez esse sacrifício. Jesus ensinou como jejuar. Jesus disse que os discípulos, quando Ele saísse dessa terra, o corpo dele fosse dessa terra, daquele convívio ali no corpo, que os discípulos iriam jejuar. Então, a Bíblia nos ensina, tem muitos textos bíblicos do Novo Testamento, mas eu senti de trazer um pouco sobre essas coisas aqui para vocês. E Deus, Ele fala que o povo não estava jejuando direito. Por quê? Eles estavam jejuando buscando benefícios pessoais apenas. Eles não estavam entendendo que o jejum para Deus é algo que deveria ser usado para a santificação, para que as pessoas comecem a se aproximar de Deus. E é algo que nós precisamos entender. Nós precisamos jejuar, irmãos, para que nós possamos ouvir mais ao Senhor, para que a nossa vontade morra mais, e para que a gente deixe de ser egoísta. Porque esse grupo é egoísta. Aqui diz que quando a pessoa fosse jejuar, não estava adiantando. Você jejua, mas você maltrata o seu empregado. Você jejua, mas uma pessoa passa na sua frente com fome, você não dá o que comer. E aí, Deus mostrou para aquele povo que o jejum não era para que eles estivessem certos, mas o jejum é para que cada um pudesse ver onde estava errado, ser corrigido por Deus, ser melhorado por Deus, e deixar de viver os seus próprios prazeres e vícios. Quando nós paramos de praticar as disciplinas espirituais, nós começamos a entrar em coisas que nos prendem para nos dopar, nos relaxar e fazer a gente esquecer como a gente está. E o Senhor, Ele traz aqui, nesses diversos versículos, muitas coisas para nos ensinar. Jesus diz, o Senhor diz através desse texto, você vai pegar no versículo 6, 7 aí, que o jejum que Deus quer é que a gente entenda que quando a gente jejuar, a gente vai sair de prisões pessoais e tirar pessoas de prisões espirituais. Ele diz: o jejum que eu desejo é esse, soltar correntes da justiça, versículo 6, desatar cordas, pôr em liberdade oprimidos e romper o jugo. Ele diz assim: como é que você jejua? Eu quero que o jejum exista para que as pessoas estejam mais íntimas de mim e consigam compreender que o meu desejo, que sintam, que vejam, que enxerguem aquilo que eu sonho que eu desejo. O que eu desejo é que as pessoas sejam livres. No momento que vocês estão oprimindo e tratando as pessoas que estão com vocês como se fossem escravos. Então Deus, Ele quer para nós liberdade, uma paz plena, que nada, nem ninguém possa nos deixar amargos. Porque quando nós abrimos mão de realmente comer. Irmãos, tem pessoas que não conseguem ficar de jejum 3 horas. Durante o dia, 3 horas. Por que não conseguem? Porque não é uma prática, não é um hábito. Nós precisamos ter cuidado, saber momentos que estamos passando, conhecer doenças que às vezes temos, tem coisas que não podem ser retiradas, tudo isso precisa ser avaliado,
Mas a Bíblia nos ensina que o jejum é algo importantíssimo, é um sofrimento que nós precisamos fazer com o nosso corpo, que é sofrimento. O estômago dói, a cabeça dói, dá mal-estar. Às vezes a gente esquece que está fazendo jejum, vai lá e come. Mas quando a gente faz isso com a intenção de buscar o Senhor e dizer: Senhor, mostra-me onde eu estou vivendo, que parece que está certo, que não está. Eu quero que o Senhor me mostre, um espelho ali na frente. Eu preciso estar mais íntima do Senhor, mais íntima de Ti, para que eu possa estar livre de todo o peso, de toda a opressão, seja do passado, seja do presente, seja de mim mesmo. E Deus vai usar diversos tipos de sofrimento. Ele quer usar o jejum, que é um tipo de sofrimento. A gente abre mão de um prazer físico e de uma necessidade para conhecer mais a vontade dele, os sonhos dele e vivermos esses sonhos. O jejum, ele faz com que a gente tenha o coração desprendido, irmãos. Você vê aí no versículo 7, você vê lá no versículo 10, no versículo 9. Quando a gente faz isso, a gente busca com essa intenção, a gente jejua com essa intenção, eu quero te ouvir mais, eu quero ser mais sensível a te ouvir. Quando a gente escolhe um sofrimento voluntariamente, que a Bíblia ensina, quando os outros sofrimentos vierem para nós, a gente vai saber lidar com eles. Porque o Espírito Santo, ele vai estar mais forte do que o nosso espírito, do que a nossa alma, do que nossos sonhos, do que a nossa carne. E é isso que a palavra nos ensina aqui. E ele diz que se a gente viver isso, praticar isso, eu jejuo, eu busco santificação, eu busco separação, porque eu preciso viver em liberdade e produzir isso nas pessoas que eu convivo e vivo e vejo e converso. Quando eu fizer isso, aí sim, mas olha o versículo 8. É lindo a maneira que a minha tradução traz. Aí sim, está bem entendido para nós hoje, né? Aí sim, agora sim, a sua luz romperá como alvorada. Prontamente surgirá a sua cura. Muitas vezes nós não temos curas de doenças que nós temos porque a gente está amargurado. Que a alma, nossos desejos, nossos sonhos, nossas certezas tem que ser separados de tudo e de todos. E quando a gente faz isso, a gente está oprimindo os outros. É isso aqui que o Senhor está falando. E muitas vezes a gente está doente, a gente fica doente, muitas vezes, porque a gente não aprendeu a lidar com os sofrimentos da vida. E o Senhor quer nos ensinar que o sofrimento traz algo benéfico para nós. Ele diz que vamos ter luz. A luz, irmãos, ela não faz nada para ela mesma, é para os outros. É isso que o Senhor espera de nós. Diz que a glória do Senhor irá à nossa frente, estará na nossa retaguarda. E quando nós clamarmos, Ele irá nos responder. Não é porque Ele não responde. E quando nós fazemos a prática do jejum constante, com a busca de conhecer o que Ele quer para nós, nós vamos ficar sensíveis à voz dEle. Porque Ele fala o tempo todo. Então nós precisamos dessa prática de buscar humilhação pessoal diante de Deus. E essa é uma das coisas. Uma das escolhas que nós temos. O versículo 11 diz que o Senhor vai nos guiar constantemente, vai satisfazer nossos desejos. E numa terra seca. Diz assim, ó, tá tudo difícil, mas para você vai ser diferente. Porque você quer priorizar a minha presença, me conhecer, me ter. E ele diz que todos aqueles que serão descendentes nossos, não interessa se é descendente de ventre ou qualquer discípulo que venha à nossa vida, qualquer pessoa que esteja andando conosco, essa pessoa vai ser usada muito mais ainda do que nós. Aqui diz o versículo 12, as
sair de nós, vai haver restauração, nós vamos ver em outros. Aqui fala, esses versículos 11 e 12, está falando de intimidade profunda com Deus. Não só uma intimidade, mas uma comunhão. Intimidade está perto. Comunhão é saber o que o outro quer, o que o outro sonha, o que o outro deseja. Eu não vou viver só para me satisfazer, mas para fazer o outro feliz. Como o outro se sente melhor. O que faz Deus feliz? O que é que me faz feliz? O que é que faz meu companheiro ser feliz? Para ser mais feliz. E a gente vai viver assim, não só no meu interesse pessoal, isso é o que ele diz aqui. E aqui quando ele traz no versículo 13 e 14 sobre o dia da expiação, ou o dia de sábado, o dia de sábado era um dia que Deus pediu ao povo, como um dia de entrega. Esse dia eu quero para mim, para que o povo não esquecesse de buscar a presença de Deus. E quando a gente vai compreender esse texto, o que Deus está trazendo aqui para aquele povo daquela época, o povo tinha por obrigação, vocês precisam me entregar este dia. E quando Jesus veio, Jesus disse, eu sou o Senhor até o sábado. O que estava acontecendo? Esse povo no sábado fazia todos esses rituais, mas já estava começando a quebrar, porque eles faziam, mas os empregados dele não podiam deixar de fazer. E quando chegavam todos os outros dias da semana, eles viviam como pessoas que não conheciam a Deus. O que Deus exige e pede de nós? O que era o sábado? O sábado era um dia separado, fala de separação, fala de santidade, fala de sermos separados. Então o que Deus está trazendo para a gente aqui, dizendo para nós hoje, na nossa vida, no nosso conhecimento que temos a palavra? Deus está dizendo que se nós entendermos como delícia, nos separarmos para Ele, buscarmos a Ele, esse é o nosso sábado. Esse é o nosso sábado. Aí está dizendo assim, ó, se você não profanar aquilo que eu digo que é santo, se você não fizer só o que você quer, mas o que eu quero, isso é separação, isso é entrega, e isso são todos os dias. Deus não pede de nós um dia, Deus pede de nós todos os dias. Todos os dias. Não é o sábado que é santo, é você que é santo, sou eu que sou santa, porque tem um santo que habita em nós. Esse é o sábado que Deus cobra de nós, que nós venhamos a nos separar para Ele. O que é que Deus está dizendo para nós? A sua vida me honre, deixe de seguir só o seu caminho, só a sua vontade, só de fazer o que você bem quer. Estou indo aqui, tá, irmãos? Para de falar bobagem. Para de reclamar do que não tem que reclamar. E busca com prazer, com satisfação. Com satisfação. Quando você fizer isso, você terá no Senhor a sua alegria. Nós vamos ser preenchidos de tal forma pelo Senhor, irmãos, que não importa. Não importa ficar fora. Porque tem algo aqui, que é o Espírito dele está em nós. Então, nós precisamos buscar com essa intensidade. Então, eu quero te estimular hoje. Use um sofrimento, que é algo não ordenado, porque você não tem no Novo Testamento uma ordenança sobre jejum. Eu digo a você que você tem que jejuar. Jesus disse assim, quando o noivo for gritar com dele, eles jejuarão. Então, alguns entendem que Jesus está dizendo, eles vão jejuar. Mas não está dizendo, vocês têm que jejuar. Então, assim, Jesus disse, eles jejuarão. Se Jesus disse, eles jejuarão, esses eles são quem? Eu e você. Quer dizer, o que nós iremos fazer. E se é para fazer, tem esses objetivos. A gente precisa buscar, jejuar e dizer assim, Senhor, essa manhã é uma manhã de entrega. Eu vou jejuar, eu vou adorar, eu vou me prostrar na tua presença, eu vou cantar louvores, eu quero ler a tua palavra, eu quero ouvir a tua voz, eu quero me quebrantar, eu quero me arrepender do que eu preciso me arrepender. Isso é jejum. A gente abre mão de um alimento para sentir fome mesmo, para sentir fome. E na hora que sentir a fome, ó Senhor, eu tenho fome de comida, eu quero ter fome de ti. E a gente conhecer a Deus com mais profundidade.
E depois disso, Deus vai cobrando de nós mais sacrifícios, disciplinas espirituais e sofrimentos. Porque cada dia Ele quer se apresentar a você. Apresentar o amor dele, que é intenso por nós. Então vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos orar? Pode ficar de pé? Vamos orar juntos. Vamos agradecer ao Senhor por nos chamar a compreender que o sofrimento de Cristo teve algo bom. Esse algo bom é você. Jesus sofreu já tendo prazer no sofrimento por causa de você. Ele sabia que ia conquistar você. Então eu falei, ouvir. Senhor, esse sofrimento dói, é ruim demais. Mas eu vou alcançar o quê? O que eu vou alcançar? Para mim, para as outras pessoas e para o Senhor. Não faz sentido contentamento. Não faz sentido prazer. Dizer que delícia que é te buscar. Que delícia que é te servir. Pai, muito obrigada. Nós te louvamos, Senhor, pela tua mão.